Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. São vários os temas em análise esta semana e damos o pontapé de saída com o caso das universidades americanas e já agora das portuguesas, às quais Trump retirou o apoio. Venha daí comigo, Paula Santos, e com Miguel Sousa Tavares. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula, boa Páscoa. Igualmente. E para os nossos ouvintes também, naturalmente. Falamos do vale tudo, expressão que utiliza na sua crónica no Expresso como ponto de partida para a conversa. E por terras americanas, o vale tudo aplica-se, por exemplo, pela nova administração ao confrontar as universidades, cerca de 70, como escreve, com exigências para manter o apoio financeiro. O que se passou esta semana, Miguel, foi que Trump começou a receber recusas às cartas que enviou. Foi o caso de Harvard. O Miguel registra o sinal de resistência. Será este o início de um processo mais vasto que começa aqui contra as políticas de Trump? É um sinal. Harvard foi a primeira. Colômbia tinha cedido às exigências de Trump. A Harvard resistiu. Atrás dela vão outras que, inclusive, tinham criticado a Universidade de Colômbia. Temos a Califórnia a pôr um processo a Trump porque a imposição das tarifas dele diz que está a prejudicar severamente a sua economia. Temos um juiz que foi o juiz que se opôs à deportação dos venezuelanos e salvadoreños para El Salvador, que não larga Trump. Está inclusivamente a exigir que o Departamento de Justiça diga quem é que foi responsável pela deportação contra a sua ordem e diz que não vai desistir do processo. Portanto, temos várias manifestações na sociedade americana, inspiradas talvez pela longa turnê que os senadores Bernie Sanders e Alexandra Ocasio-Cortez andam a fazer pelo país inteiro e levantando as multidões que são anti-Trump, o que não só é bom do ponto de vista de mobilizar os derrotados em novembro passado, mas também em mostrar que há uma resistência, que embora Donald Trump se torne um émulo do Calígula e do Nero e por imperador romano, até já se tratou por rei a si próprio, há uma sociedade americana que parte dela pelo menos está disposta a resistir. E parece que o Miguel adivinhou o guião que eu tenho para esta nossa conversa, porque ia justamente por aí, pelos outros então sinais. Não combinámos primeiro, não. Não combinámos absolutamente nada. Há outros sinais, dizia eu, na política e na sociedade americana por estes dias, não é? E eu estava justamente a pensar nos recentes comícios de Bernie Sanders e de Ocasio-Cortez, que parecem dar o fôlego a uma oposição aparentemente adormecida. Nós há pouco tempo falámos nisso aqui no podcast, no que é que estaria a fazer a oposição a Trump. É a América para lá de Trump a tentar mostrar que ainda consegue dar cartas, não é verdade? É verdade, eu acho que o Partido Democrata, e eles estão a ser muito criticados por isso, está numa atitude de wait and see, ou seja, eles perderam o voto popular. Trump ganhou com mais de 2,5 milhões de votos do que Kamala Harris. E perderam as classes populares. E enquanto que as classes populares, que os americanos chamam blue collar, estiverem convencidos que as políticas de Trump vão conduzir a uma reindustrialização da América e vão criar empregos no setor operário, o Partido Democrata tem medo de enfrentar Trump, porque tem medo de ser visto como um partido elitista que está contra o povo. E, portanto, a atitude deles é um bocadinho, vamos esperar que tudo isto se transforme num desastre, para que as pessoas que votaram em Trump percebam que ele era um bluff e que era uma mistificação, e nessa altura nós passamos a atacar. Essa altura daqui a 2 anos, quando for eleito parte do Senado e da Câmara dos Representantes, mas Bernie Sanders, que é um homem notável, com 84 anos, a esquerda da esquerda do Partido Democrata. E já sem ambições políticas, com essa idade, naturalmente, que não seja servir o país, não é? Ainda foi pré-candidato às primárias dos democratas nas últimas eleições, mas não tem. Mas ele está numa cruzada verdadeiramente cívica, mais do que política. Inclusive ele fala em concertos de rock, por exemplo, não é só em comícios organizados politicamente, anda para todo lado, já percorreu acho que 20 e tal estados. E neste momento é a pedra no sapato do trumpismo, sem dúvida.
Voltando ao caso das universidades americanas, se o caso das universidades americanas não nos surpreende assim tanto, de alguma forma já havia intervenções recentes que o faziam adivinhar, talvez seja mais surpreendente o alastrar do processo para fora dos Estados Unidos, como é o caso português, que o Expresso noticiou na última edição. Estamos perante uma ruptura de uma relação de décadas entre os dois lados do Atlântico, tal como a conhecíamos até aqui. Isto é uma relação que está completamente posta em causa, Miguel. Não, posta em causa porque isto é um absurdo completo. Eu, no meu texto, até ficciono uma carta que o Marcelo teria mandado ao Trump a explicar-lhe que as ordens do Presidente dos Estados Unidos não se aplicam em Portugal, mas sim as ordens do governo português. Porque, de facto, não foi só em Portugal, isto está acontecendo em vários países da Europa, inclusive em França, que foi o primeiro, recebem cartas do Departamento de Estado, as universidades e as empresas que têm relações com os Estados Unidos, a dizer que eles têm que seguir as diretivas do Presidente Trump, nomeadamente para dizerem como é que é a política de inclusão, quantas mulheres estão nas empresas, quantos negros estão nas empresas, quer dizer, uma coisa verdadeiramente notável. Este homem toma-se agora pelo gestor do mundo inteiro a quem quer aplicar a sua ideologia. Nessa nota de ficção que escreve no seu artigo esta semana, o Miguel diz com a ironia que sonhou que o Presidente da República teria escrito uma carta a Trump em sinal de protesto. Isso é um recado para a falta de reação oficial do governo português? Ou do Estado português, melhor dizendo? Claro que é. Nós estamos sempre, mais uma vez, Paulo, isto é que vem em relação à questão de Israel, da defesa da Europa, da NATO. O governo português está sempre refugiado na posição comum da União Europeia, que não é nenhuma, porque isto acabam por se anular todos uns aos outros. Quer dizer, quando cada um diz estamos à espera de uma posição comum, significa que não há posição nenhuma, porque ninguém toma uma posição individual e nenhum país avançando individualmente é evidente que não pode haver posição comum. Tem havido exceções, a Espanha tem sido um dos mais notórios, mas, por exemplo, em relação à guerra das tarifas, a Europa não se está a mexer. Eu percebo que queira dialogar, queira negociar, mas tem que ter, de facto, qualquer coisa na manga, porque, por exemplo, eu creio que a Inglaterra vai chegar a acordo com Trump sobre as tarifas e vai ter um regime muito particular e muito especial. E isso não só é discriminatório em relação ao resto da Europa, como é uma espécie de mensagem do Brexit político da Inglaterra, que é nós estamos convosco para algumas coisas, para aquilo que não nos convém não estamos. É outra vez a mentalidade do Brexit. Isso será grave que a Europa deixe que a Inglaterra se descole dela neste momento. Hoje, por exemplo, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, vai estar com Trump na Casa Branca e na agenda que o New York Times apresenta para o encontro diz que vai estar a possibilidade de os dois combinarem como é que os Estados Unidos poderão tratar com a Europa, através do interlocutor, que é Meloni, que é uma admiradora de Trump e uma seguidora política de Trump. Será aqui uma espécie de intermediária de negociações, aparentemente? Paulo, o que eu sinto é que a Europa está a começar a ser enganada por todos os lados. Temos o Viktor Orbán na Hungria a fazer coisas para o Putin, agora temos a Meloni a entender-se diretamente com o Trump, temos a Inglaterra também a preparar-se para se entender diretamente, e o núcleo duro europeu que está sediado em Bruxelas continua paralisado sem fazer nada. Falamos então dessa Europa cada vez mais aparentemente desunida e também das questões de defesa que continuam na ordem do dia. O Miguel critica os argumentos do Ministro da Defesa português nos debates para justificar a necessidade de mais investimento. Que alternativa, pergunto eu, teria Nuno Melo quando a discussão sobre este tema se faz agora justamente a nível europeu? Primeiro, tinha que dizer a verdade toda aos portugueses. Não é dizer que não, que Portugal não vai gastar dinheiro, porque a indústria de armamento portuguesa vai faturar imenso dinheiro. Isso é mentira, é redondamente falso. Se querem exigir aos portugueses um incrível esforço financeiro e querem convencer os portugueses que ele é absolutamente necessário para a sua defesa e para a defesa da Europa, é preciso começar por dizer a verdade toda. E não foi isso que ele fez. Segundo, é preciso ter uma opinião do Ministro da Defesa e do Governo formada em relação àquilo que nos está a ser exigido. Para já são 3 mil milhões, 3% do PIB, que equivale a 6,4 a 10 mil milhões de euros a mais todos os anos. Isso, se chegar aos 5%, como querem os Estados Unidos, será o equivalente quase a um PRR, serão 14, tal mil milhões de euros. Portanto, o Nuno Melo, se ainda não tem uma política, ele e o Governo, em relação a isto, deve pelo menos pôr em cima da mesa, dizer, temos estas opções. Uma vai-nos custar isto, a outra vai-nos custar aquilo e a outra vai-nos custar aquilo outra.
Nós achamos que esta não é possível, a outra sim, a outra não, talvez, não sei quantos. Agora, vir dizer que isto vai ser bestial, porque nós vamos vender drones e vamos vender os KC, os Embraer que os brasileiros estão a fazer em Beja, e que, portanto, o saldo será positivo, é uma aldrabice. A palavra é esta. Um drone, não sei quanto custa um drone, mas sei que pela troca dos drones nós queremos comprar os F-35, cada um deles custa 1.100.000 euros. 1.100 milhões de euros, assim é que é. E os KC-30, cada um deles vendido dá-nos 10 milhões, mas quantos KC-30 vamos nós vender? Meia dúzia, se calhar, não é? Essas contas ainda têm que ser naturalmente feitas e escrutinadas de alguma forma. Aumentar estas despesas na defesa obriga, obviamente, a um equilíbrio maior, até porque a ameaça do regresso ao déficit já está a rondar as próximas previsões, não é? Pois, Paulo, não se esqueça de uma coisa, a única pessoa que começou por dizer a verdade nisto, curiosamente, foi o secretário-geral da NATO, o Marco Rutte, quando ele disse a Europa tem que se rearmar e tem que cortar no Estado Social, tem que cortar nas pensões, tem que cortar na saúde, tem que cortar no ensino. Portanto, esse ao menos disse a verdade. Agora, esta treta de nos quererem convencer que nós, de repente, vamos passar a gastar 5 mil, ou 10 mil, ou 14 mil milhões de euros por ano a mais, sem cortar em nada, descendo impostos e sem ter déficit, isto é um barrete. E é preciso que se diga com todas as letras, é um barrete. E não é aldrabando o eleitorado que se consegue ganhar eleições. Perdão, agora eu quero corrigir, Paula. Muitas vezes é enganando o eleitorado que se consegue ganhar eleições. Agora, é um bocadinho chocante. E quando falta um mês para as novas legislativas, já que falamos de eleições, olhamos para as discussões da campanha e entramos no improviso. Já todos conhecemos o caso que levou à queda do governo, ficamos agora a saber que o secretário-geral do PS também está a ser alvo de uma averiguação preventiva sobre a compra de 2 casas em Lisboa e Montemoro Novo. São processos distintos, naturalmente. Acha, Miguel, que vão marcar as discussões da campanha? Bem, Paula, eu infelizmente não acredito em coincidências, nem inocências, nem acasos. É a terceira vez que o Ministério Público, em cima de umas eleições, cai em cima do Partido Socialista. Da primeira vez conduziu à derrota de Ferro Rodrigues, no caso Casa Pia, depois conduziu à convocação de eleições e ao derrubo de um governo minoritário de António Costa, e agora aparece outra vez em cima das eleições, em cima de Pedro Nuno Santos. Eu não tenho uma procuração do Partido Socialista, que não diz nada de particular, mas registra a coincidência. E hoje ouvi o presidente dos sindicatos magistrados do Ministério Público dar para isto uma extraordinária explicação. A justiça não pode parar porque há eleições, diz ele. E diz ele, num país onde a justiça demora anos a fazer qualquer coisa. E, portanto, não podia esperar 15 dias que acabasse a eleição para anunciar que estava a conduzir uma averiguação preventiva a um dos candidatos a primeiro-ministro. Eu acho isto extraordinário. Tão mais extraordinário ainda quando os factos são conhecidos há 1 ano e meio. Os factos em que se baseia a averiguação do Ministério Público foram publicados na revista Sábado há 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio, o Ministério Público não achou que houvesse ali matéria de desconfiar do que é que fosse. E eis que, subitamente, recebe uma denúncia anónima, ou denúncias, como diz o comunicado da Procuradoria, caídas do céu, mesmo a propósito, em período eleitoral, e então aí sim o Ministério Público resolve avançar para um processo de averiguações. Lamento muito, mas eu não acredito em coincidências. Acha que aqui, de alguma maneira, uma leitura de estratégia que se possa fazer desta intervenção? Paula, eu poderia condescendentemente achar que isto era apenas incompetência e amadorismo do Ministério Público, mas como as cenas se repetem várias vezes, eu não acredito nisso também. Eu acho que há uma atuação política do Ministério Público contra o Partido Socialista, não quer dizer que amanhã não seja contra o Partido Social Democrata, é contra os partidos em geral. Há aqui uma atitude que, curiosamente, coincide com as posições do Chega, que é desacreditar a política, desacreditar todos os políticos e lançar a permanente suspeição e a permanente dúvida. O que se passa, por exemplo, com o processo influencer é uma coisa absolutamente intolerável. Intolerável. E que Marcelo Rebelo de Sousa já deveria ter-se pronunciado publicamente e exigir uma explicação, porque temos há mais de 1 ano e meio que caiu um governo que o primeiro-ministro foi suposto vir a ser arguido, a ser suspeito de um crime gravíssimo de corrupção, etc. Esse primeiro-ministro já é presidente do Conselho Europeu. A obra em que ele e João Galamba eram suspeitos foi inaugurada no dia com pompa e circunstância em Sines,
Foram 2 mil milhões de euros de investimento do data center. E o Ministério Público ainda está a investigar se houve corrupção para construir 80 metros quadrados em cima de uma charca onde estava a rã de nariz bicudo e não sei o que mais. A Paula está à vontade de rir, mas não devia dar vontade de rir. Só para terminarmos, e como é que acha que isto vai ter impacto na campanha? Acha que os partidos vão por este caminho, vão também questionar aqui as opções da Justiça? O André Ventura vai com certeza, aliás já começou. É mesmo o lado para que o André Ventura melhor dorme. São estes fretes, entre aspas, que parecem vir de repente ajudar a campanha do Chega, no momento em que o André Ventura parece um disco rachado. Não tem nada para dizer, quer dizer, só fala de imigrantes, agora tem outro tema de campanha. De certeza que vai agarrá-lo. A minha curiosidade é ver o que a AD vai fazer com isto. As eleições que estão a caminho e os temas de justiça de que se fala e ainda as opções da política americana que afetam as universidades americanas e também as portuguesas. Chega ao fim mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição está a cargo de João Martins. Para a semana, a condução fica por conta do Pedro Candeias. Tenha uma boa Páscoa e uma ótima semana.